Olá, tudo bem? Eu sou o Essivaldo, pedagogo, técnico em informática, blogueiro, pesquisador social, escritor e criador de material educativo na busca de responder perguntas de internautas e alunos. Construindo o projeto de pesquisa. Tópicos que compõem o projeto de pesquisa. 1. Delimitando o tema. 2. Formulação do problema. 3. Hipótese ou pressuposto. 4. Objetivos. 4.1. Objetivos gerais. 4.2. Objetivos específicos. 5. Referencial teórico. 6. Metodologia. 7. Cronograma. 8. Planilha de gastos. 9. Referências. 1. Delimitando o tema. O estudante descreverá aonde será realizada a pesquisa e qual o período que será realizada a mesma. Por exemplo, o tema é a influência da Igreja Católica na sociedade brasileira. O pesquisador poderá levar muito tempo para realizar esta pesquisa. Neste sentido, e deverá delimitar o tema, ou seja, diminuir o campo de atuação da sua pesquisa. O Estado brasileiro é um campo muito extenso para ser pesquisado. Nesse sentido, ele deve diminuir esse campo de estudo. Poderia ficar assim: a influência da Igreja Católica na sociedade canto-buritiense. Diminuir o campo de estudo, ao invés de ser todo o território brasileiro, ele diminuiu para uma cidade, ficando mais fácil para a coleta de dados. 2. Formulação do problema. O pesquisador descreverá de maneira contextualizada e na forma de uma pergunta a formulação do problema. Por exemplo, o Brasil, apesar de ser considerado um país laico, teve por muitos anos a religião católica como a mais influente desde a sua constituição. Portanto, observou-se que a Igreja Católica tem perdido dezenas de fiéis nos últimos anos para a Igreja Evangélica. Neste sentido, levantou-se a seguinte pergunta: por que a Igreja Católica tem perdido tantos fiéis para a Igreja Evangélica? Nota explicativa sobre Estado laico. O que é um Estado laico? Um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso. O Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. O Estado laico defende a liberdade religiosa a todos os seus cidadãos e não permite interferência de correntes religiosas, materiais sociopolíticos e culturais. Um país laico é aquele que segue o caminho do laicismo, doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos do Estado. O laicismo foi responsável pela separação entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a Revolução Francesa. Conteúdo extraído da Wikipédia. Voltando para os tópicos que compõem o projeto de pesquisa. 3. Hipótese ou pressupostos. O pesquisador descreverá as possíveis respostas para o problema que ele irá pesquisar. Por exemplo, o motivo para os fiéis estarem saindo da Igreja Católica é: a flexibilidade da Igreja Evangélica, os cultos que são mais animados. A Igreja Evangélica aborda temas atuais em seus cultos. Objetivos gerais. 4.1. O pesquisador descreverá que, ao atingir estes objetivos, encontrará a resposta para o problema. Por exemplo, o pesquisador buscará identificar o que está levando os fiéis a buscarem a religião evangélica para cultuar. Ao encontrar essa resposta, ele atingirá o objetivo geral. 4.2. Objetivos específicos. O pesquisador verificará quais são os pontos positivos de ambas as religiões. Identificará qual a faixa etária do público que está mudando de igreja. Compreenderá se há diferenças na forma de culto entre as igrejas. 5. Referencial teórico. O pesquisador informará quais serão os autores que ele irá utilizar e o que estes autores afirmam ou negam sobre o assunto que ele pretende pesquisar. 6. Metodologia.
pesquisador descreverá como irá realizar seu trabalho de pesquisa, qual a forma de abordagem, qual a área da ciência, qual a natureza da pesquisa, quais serão os procedimentos para atingir os resultados desejados e responder à pergunta. O problema ele deseja responder e apresentar qual o universo da amostragem, quais os instrumentos para a coleta de dados ele irá utilizar, quais os métodos de análise ele pretende utilizar. 7. Cronograma. 8. Planilha de orçamento, onde o pesquisador descreverá os gastos que terá com sua pesquisa. E 9. Referências.